Olá, eu sou Jussara Rocha Curi e hoje é 5 de novembro de 2022. Eu nunca senti desejo, nunca senti vontade, nunca senti nenhuma de falar diretamente a você, Bolsonaro. Hoje me deu esse desejo. Acordei com isso na cabeça. Depois de 6 dias, 7 dias, da vitória do meu presidente, Luiz Inácio Lula da Silva. Ora, você, Bolsonaro, fez 2 pronunciamentos, até onde me consta, depois de sua derrota. Eu queria fazer 2 recortes dentro desses seus 2 pronunciamentos, coisas que você vem repetindo sempre, desde sempre, não é nenhuma novidade. Você sempre disse que a nossa bandeira nunca será vermelha, porque a nossa bandeira é verde e amarela. Não é não, Bolsonaro, não é não. Não é não. A nossa bandeira é verde, amarela, azul e branca. Sacou? Verde, amarela, azul e branca. Agora, você nunca respeitou essa bandeira. E eu vou lhe dizer por que você nunca respeitou. Com certeza você aprendeu no primário, porque você é do tempo que ainda existia primário. Ou então na escola de Agulhas Negras, onde você se formou enquanto militar. Você aprendeu que o verde da nossa bandeira representa as nossas matas. Tudo aquilo que existe de verde. E aí, Bolsonaro, o que é que você fez com as nossas matas? Você autorizou o corte, você autorizou queimadas, você autorizou que o seu ministro vendesse a madeira de lei. Está aí o maior desastre ecológico na Amazônia. Você nada fez para salvar a nossa Amazônia, você nada fez para salvar o nosso Pantanal, você não deu prosseguimento a nenhum programa de salvaguarda da nossa Mata Atlântica, das nossas reconstruções, das matas ciliares, nada disso, nada disso. Você rasgou o verde da nossa bandeira. Portanto, essa bandeira, a partir daí, já não é sua. Já não é sua. Você sabe o que significa o amarelo da nossa bandeira, Bolsonaro? São as nossas riquezas. E o que você fez com elas? Tentou privatizar a Petrobras, que não conseguiu ainda, tentou. Mas você privatizou as nossas refinarias de petróleo. É questão de segurança nacional, Bolsonaro. Você permitiu o garimpo ilegal nas nossas terras indígenas. O que foi que você fez com as nossas riquezas minerais e a cultura? O que você fez com a nossa riqueza cultural? Me diga, o que foi que você fez? O que foi que você fez com a nossa riqueza de conhecimento? Você abandonou as universidades, você abandonou a cultura, você desvalorizou tudo isso. Tem outras coisas mais, eu só estou dizendo alguns tópicos, só alguns tópicos. Você rasgou o amarelo da nossa bandeira. Depois nós temos um azul belíssimo, belíssimo, um azul belíssimo. Você sabe o que significa esse azul? O céu maravilhoso que temos no Brasil. Mas esse céu, simbolicamente, representa o acolhimento a todos os povos. É um céu que abraça todos os povos. É um céu que acolhe todos os povos. Você não, você foi excludente. Você foi excludente. Você não abraçou o povo brasileiro. Você desprezou o povo brasileiro e eu vou nominar alguns. Você desprezou os quilombolas, você desprezou os nossos indígenas, você desprezou os nossos doentes de Covid, você gozou deles. Você, Bolsonaro, você tripudiou do sofrimento de quem estava perdendo entes queridos. Você imitou gente
com falta de ar. Você disse que não tinha nada a ver porque você não era coveiro, você foi coveiro. Coveiro não é somente você foi coveiro, simbolicamente você foi. Porque mesmo que você não tenha pego a pá para cavar o buraco, você possibilitou a morte de tanta gente. Você contribuiu com isso. Você desprezou as mulheres. Você agrediu as nossas mulheres. Você agrediu os quilombolas, os nordestinos. Você nos chamou de analfabetos, ignorantes. Você, Bolsonaro, desprezou os jovens porque você nunca ofereceu uma política pública para os jovens. Você rasgou o azul da nossa bandeira. E nesse azul, Bolsonaro, só para você se lembrar, é pontilhado de estrelas. E sabe o que é que essas estrelas significam, Bolsonaro? Os nossos estados. E como foi que você cuidou dos nossos estados? Me diga, qual foi a grande obra que você fez em cada um desses estados? Eu não falo só dos estados do Nordeste, não, porque você não gosta do Nordeste, nem do Norte. Mas o centro, o sul, o centro, o sudeste e o sul, que você tem o seu maior colégio eleitoral, o que foi que você fez por cada um desses estados? Me diga. Me diga, uma obra sua. Um investimento de grande porte, de impacto na economia do Brasil? Não, Bolsonaro, não. Não, você desprezou, você rasgou, você tirou da bandeira todas as estrelas. Porque você não governou para o povo brasileiro. E aquela estrela maior, que significa nossa capital, que significa Brasília, ela não brilhou no mundo. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. A parte, aqueles países que você fez as suas negociatas, a parte, o mundo inteiro não queria nem lhe ver. Você se lembra naquela reunião que você foi, que você teve que conversar com os garçons, porque as autoridades... Não estou desprezando os garçons, muito pelo contrário. Eles fizeram a gentileza de lhe atender e de trocar algumas palavrinhas com você sobre futebol. Porque as autoridades não lhe deram a menor importância. E o branco da nossa bandeira? Sabe o que significa o branco da nossa bandeira? Sabe o que é, Bolsonaro? É a paz. Qual foi o seu contributo para construir a paz, a harmonia entre nós brasileiros? A liberação das armas. Esse foi o seu grande feito pela paz. Sabe qual foi o outro grande feito pela paz? Você fez, Bolsonaro? Foi você se alinhar a alguns pseudos cristãos e jogar igreja contra igreja. Porque eles representavam o bem e o resto do mundo inteiro, de outras religiões todas. Num país plural como o nosso, todos os outros eram demonizados. Apenas aqueles que estavam junto de você e que lhe consagraram, entre aspas, como mito. Essa foi a paz? Não, Bolsonaro, não. Isso não é paz. Isso é discórdia, isso é ingresia. A gente não está num campo de guerra santa que você quis fazer. E nessa faixa que representa a paz, tem duas palavras interessantíssimas: ordem e progresso. Qual foi a ordem que você estabeleceu nesse país, além daquelas que lhe interessavam? Me diga. Qual foi a ordem? A ordem foi substituir
as pessoas em pontos chaves, contanto que defendessem os seus interesses. Essa foi a ordem que você estabeleceu. E o progresso? Bastaria pensar no desinvestimento que você fez nos centros de pesquisas. Bastaria pensar na negação da ciência para imaginar que você não contribuiu em absolutamente nada com o progresso brasileiro. Portanto, você rasgou a faixa branca e você picotou essas duas frases, essas duas palavras que estão ali postas, ordem e progresso. Não tivemos nem ordem, nem progresso. A segunda questão que eu queria comentar é que você sempre diz que joga dentro das 4 linhas da Constituição. Dentro das 4 linhas da Constituição. Vamos fazer um paralelo das 4 linhas da Constituição com as 4 linhas de um campo de futebol. Tá? Dentro dessas 4 linhas de futebol existem regras. Dentro das 4 linhas da Constituição existe uma legislação, existem regras. E você se achando o poderoso, o imperador, o dono, você desrespeitou as regras da Constituição quando você, por exemplo, criou o orçamento secreto. Quando você, por exemplo, impôs sigilo sobre as suas transações do cartão corporativo, entre outros sigilos. Quando você indutou, deu a graça do perdão a quem não merecia. Não, Bolsonaro. Não. Isso sem falar, né, das PECs da bondade, entre aspas, nada tem de bondade. Não é? Um auxílio emergencial de R$600 para comprar voto há 2 meses da eleição, baixar o preço da gasolina, dar o auxílio gás, sei lá quantas coisas mais. Poderia enumerar todas. Eu tenho aqui anotado todas mesmo. Seria muito tempo, gastar muita saliva para isso. Porque você sabe, todo mundo sabe. Então, Bolsonaro, você não jogou dentro das 4 linhas da Constituição. Porque você feriu de morte a nossa Constituição. Você não observou, você não obedeceu às normas artistas que tem dentro das 4 linhas da Constituição. E o povo, como um bom juiz de uma partida de futebol, lhe expulsou do campo. Você está fora. Você acabou, Bolsonaro. Você acabou. E aí agora você diz que esse povo, você tenta, de uma forma ou de outra, incentivar essa massa e que você se coloca como líder da direita desses 50 milhões de votos. Bolsonaro, pensa, se é que você é capaz, pensa um pouco. Você não teve esses votos todos, não. Você teve na urna, é verdade, não estou questionando a lisura da nossa eleição, não estou questionando isso, não. O que eu estou lhe dizendo, e eu vou dizer com todas as letras para ver se você entende, é que talvez você tenha, nesse universo que votou em você, talvez você tenha 28, 29, até 30% de pessoas que realmente estão do seu lado. Os outros 70% são votos voláteis, são votos que migram para as conveniências pessoais, para o que ainda mais. Tá? Então, não são votos de fidelidade a você. Portanto, você não é líder de coisíssima nenhuma.
Tem aí uma história de que o PL vai lhe oferecer um cargo dentro do partido para você fazer uma coordenação de oposição, e vai lhe pagar uma casa, porque por 30 anos você sempre esteve sob o guarda-chuva do Estado, e agora você, depois de 30 anos, você vai sair desse guarda-chuva, você não vai ter essa. Não se iluda. Não se iluda. O PL vai manter você sob a sua proteção até quando for interessante para o PL. Quando não for mais, tchau. Você, Bolsonaro, é uma página virada na história da nossa democracia. Você é uma página virada na história do nosso país. Talvez a história depois é quem dirá, mas até agora, a mais triste, a mais estranha, a mais esdrúxula página da história do meu país.